Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos. Prazer, mais uma vez, alegria imensa estar aqui com vocês e poder desfrutar desse convívio, desse slogan tão lindo, a família que acolhe, que não seja só um slogan, que seja a marca distintiva dessa igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja cuidadora, porque isso é sinal, é indicação da presença do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor Jesus na vida dos membros dessa igreja. Que Deus possa abençoar vocês para cumprirem esse propósito. Alegria poder finalizar com esse quarto tema. Para quem não pôde estar aqui, ou não esteve aqui, nem acompanhou pelas mídias sociais as mensagens que foram proferidas na quarta, quinta e sexta-feira, a pedido do pastor Marco, nós estamos fazendo uma apresentação de mensagens que possam conduzir a igreja a uma renovação de objetivos e propósitos espirituais. E estes propósitos espirituais envolvem a definição de vida pessoal, de uma comunhão diária com Deus. Você separar tempo para Deus cada dia, de você não deixar de ter esse momento com a sua família também, não só o seu momento pessoal, individual, mas o seu momento familiar. De nós sermos despertados por Deus para um serviço voluntário na igreja, para amarmos a igreja que frequentamos, para servir essa igreja. Também Deus está nos convidando para renovarmos o nosso propósito de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Na guarda do sábado, de pôr do sol a pôr do sol, o sinal identificador do remanescente escatológico. Que Deus possa nos abençoar, que Ele nos desperte para esses propósitos, para renovarmos esses objetivos. E nós usamos para nos motivar histórias da vida do profeta Eliseu. E hoje nós vamos mais uma vez buscar o profeta Eliseu. Eu não escolhi para hoje, quem sabe, uma história de grife de Eliseu, como a cura de Naamã, é uma história fantástica, ou então a sunamita com o filho e a ressurreição dessa criança, nem a história da morte de Eliseu, uma história inigualável na Bíblia, quando ele é sepultado, ao ser sepultado, um homem ressuscita, é uma coisa inigualável. Mas a história que eu escolhi é uma história simplesinha, mas de profundo significado. Abra sua Bíblia lá, em 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos considerar aqui os versos 1 a 7. Então acompanhe aí a leitura de 2 Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. O meu abraço a cada membro, a cada família. Vejo aqui amigos queridos com quem trabalhei junto, amigos especiais que têm para mim um profundo significado, pessoas queridas, a todos vocês o meu abraço. Abraço também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus possa abençoar. Se você pode, faça planos para estar aqui é o seu lugar, aqui é o nosso lugar, mas enquanto você está aí, Deus possa abençoar você também. Então vamos à leitura. A minha Bíblia traz um subtítulo, ou um título: Eliseu faz flutuar um machado. Leitura, verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco,
o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Mais um dos milagres de Eliseu. São 14 registrados aqui em 2 Reis, dos capítulos 2 até o 9. Mais uma vez aqui Eliseu é chamado de o homem de Deus. 30 vezes Eliseu é chamado de o homem de Deus. Homem de Deus aponta, na vida de Eliseu apontava para o poder que estava por trás do profeta, para realizar as obras que ele realizava. O povo chamava, as pessoas o chamavam de homem de Deus, porque sabiam que as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava, não procediam dele mesmo, procediam de um poder maior, fora e acima dele, vinham de Deus. Esse é um desafio para nós, sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, não como um título, não como um elogio, como muitas vezes nós pregadores recebemos, mas as pessoas não convivem conosco, mas como aqueles de quem se reconhece, serem movidos por um poder maior, fora e acima deles. Nós vimos durante a semana que as escolas dos profetas tinham 3 sedes: Betel, Gilgal e Jericó. E hoje de manhã, quando eu vi o Ezequias e a esposa entregarem o uniforme da escola adventista para a pequena Larissa, eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu disse aqui numa das noites: eu não posso admitir, conceber a ideia, que um filho, um menino ou uma menina, filhos de nossa igreja, fique fora da escola adventista, seja pela razão que for, muito menos pela financeira. A igreja, não é a escola que tem que dar gratuidade, irmãos, por favor, compreendam isso. Esta igreja tem que fazer planos para manter os filhos na escola e pagar o devido preço da mensalidade. É a igreja que tem que ter essa responsabilidade. Nós não podemos permitir que os nossos filhos estejam aí nas escolas que não têm compromisso com a eternidade. Eu costumo dizer que filhos que permanecem fora da escola adventista são fortíssimos candidatos para virarem pedidos de oração nas quartas-feiras, de pais e mães desesperados. Deus criou um sistema educacional. Não é perfeita a nossa escola, irmãos, e pode também não ser a melhor escola, mas ela tem um compromisso com o que é mais precioso, compromisso com a eternidade. Então, igreja, cuide dos seus filhos, façam um censo. Será que temos alguma criança, algum filho desta igreja que está fora da escola adventista? Isso é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola. Mantê-los na escola, a família tem que arcar com as despesas, mas se ela não pode, a igreja tem que ajudar. A igreja tem essa responsabilidade. Irmãos, é interessante, eu estou sentindo uma microfonia aqui, não sei se puder, abaixa o meu volume aqui. Obrigado, meu irmão. Eu sei que vocês fazem sempre o melhor e nem sempre depende de vocês, mas eu agradeço, já sinto melhora. Olha que coisa interessante o texto. Nos diz que os discípulos dos profetas eram assim chamados os alunos das escolas dos profetas. Eles se dirigiram a Eliseu e disseram: profeta, mestre, o lugar em que habitamos está estreito demais para nós. O comentário bíblico adventista interpreta essa expressão como sendo um efeito de crescimento das escolas dos profetas, que haviam entrado em decadência nos dias de Jezabel e Acabe, e com o ministério de Elias e de Eliseu estavam sendo retomadas. Este espaço em que habitamos, segundo o comentário bíblico adventista, muito provavelmente era o lugar de reuniões, não era o dormitório, vamos assim dizer, mas o local de reuniões. E eles queriam ampliar,
ter mais conforto, ter mais bem-estar. E eles então disseram, olha, nós vamos até o Jordão. Por isso eu imagino que esta escola, onde aconteceu isso, era a escola de Jericó, a mais próxima do Jordão. Tomemos lá uma viga e construamos um lugar. E Eliseu disse, tudo bem, podem ir. Irmãos, aqui há uma lição preciosa para nós. Parece apenas uma informação despretensiosa, mas aqui tem um peso de profundidade que nos ensina uma lição preciosa. Seja na igreja, nas nossas instituições, e aqui temos uma instituição muito especial, muito importante para a nossa igreja, a Novo Tempo. Nenhuma, seja na nossa família, nenhuma decisão deveria ser tomada sem que nós consultássemos a orientação profética. Veja, eles queriam fazer uma simples ampliação. Foram ao profeta. Profeta, nós queremos, aqui está estreito, podemos ampliar. Irmãos, Deus tem feito provisões para que nós busquemos orientação na palavra profética. A palavra profética envolve a Bíblia, as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, sem ressignificação. Eu abomino essa palavra, ressignificar a interpretação da Bíblia. Sem ressignificação, é ela por ela se basta a si mesma. Ouvir a palavra profética, o que Deus tem para nós. Mas Deus ainda fez uma provisão adicional, Deus provisionou para nós, Deus proveu. Uma revelação por meio de um profeta moderno, que nós adventistas do sétimo dia reconhecemos, ter se materializado na pessoa, vida, obra e ministério de Ellen G. White, mensageira desta igreja. Quando estamos para tomar decisões, para avançar, para ir ou não ir, para fazer ou não fazer, nós temos que buscar a revelação profética. Às vezes, irmãos, tenho visto por aí, nós buscamos determinadas fontes que supomos serem fontes de sabedoria e relegamos a segundo plano ou a plano nenhum os oráculos divinos, os oráculos sagrados, a orientação profética, a palavra de Deus, os conselhos da manifestação moderna do dom profético. Deus se preocupou conosco, com esta igreja, com este povo, porque nós somos, vocês ouviram isso eu dizer já, vai ser a terceira vez, nós somos o remanescente visível de Deus para esse tempo, e Deus se preocupou em nos prover de recursos para vivermos nestes dias tão desafiadores, podendo cumprir a sua vontade, podendo executar o seu plano, sem dúvida. Pergunto para você e para mim, para a gente refletir, nós temos buscado, irmãos, essa fonte de sabedoria? Temos buscado o que a orientação profética da palavra de Deus e dos ensinos e dos escritos do profeta moderno, nós temos buscado isso como fonte de direcionamento, como fonte de sabedoria, como rumo, como estabelecimento de rumo para a nossa vida. Os meninos nos dão essa lição, e as crianças, os jovens nos ensinam muitas coisas. Eu vi aqui o Kevin, né? O Kevin, vocês perceberam, ele não se contentava em cantar com a boca, ele tinha que cantar com o corpo, né? Ele tinha que puxar a roupa para lá. Já pensou se a gente pegasse um pouquinho desse entusiasmo, irmãos, o entusiasmo do Kevin? Eu vi o Kevin na quarta-feira e disse para o Rones, olha, esse é dinâmico, ele tem entusiasmo. Ele tem entusiasmo, deve consumir um pouco da energia dos pais, para controlar esse entusiasmo. Mas que gracinha. E tinha outra ali que regia junto, né, com a Vivian, né? Que belezinha. Vocês já pensaram se nós tivéssemos um pouco desse entusiasmo para buscar a palavra de Deus? O que a orientação profética tem para mim? O que Deus reservou para mim neste assunto, naquele assunto, nesta questão? E Eliseu disse, podem ir, vão. Chegou um outro deles e disse para o profeta, a linguagem dessa versão aqui, ela é bem antiga, mas eu ainda gosto dela. O formato dessa Bíblia me está impedindo de eu trocá-la.
Ele disse, serve-te de ires com... Profeta, vem com a gente. Vamos com a gente. Irmãos, temos nós prazer na presença profética? Às vezes, a presença de um pastor que está para o povo de Deus hoje como estavam os profetas, até mais do que os sacerdotes. Às vezes a presença de um pastor inibe certas coisas que queremos fazer no nosso reservado, na nossa privacidade, não é? Eu fico pensando, irmãos, será que nós nos agradaríamos hoje, se Ellen White vivesse em nossos dias hoje? Será que a gente teria prazer de ter a presença da profetisa, da mensageira conosco, sabendo que Deus poderia revelar para ela, em algum sonho, alguma coisa indelicada, inadequada da nossa parte? Há uma história interessante. Ela estava na Austrália e ela escreveu uma carta para um pastor. Imagine, aqui há vários colegas pastores, imagine você receber uma carta da profetisa. E ele ficou alguns dias com aquele envelope fechado. Finalmente ele abriu aquele envelope. E ela falava algumas coisas, reconhecia a dedicação dele para o ministério, valorizava o seu coração dedicado às coisas de Deus, mas ela faz uma observação, e por isso que eu amei tanto esse copinho aqui. Quem esteve aqui vai entender. É o seguinte: você precisa pregar sermões menores. Essa era a palavra que ela tinha para... Ela tinha, não soa bem, né? Essa era a palavra que ela entregou para ele, não é? Você precisa pregar, sabe, diminuir os seus sermões, estão muito longos. Estão muito longos. Eu fico pensando, irmãos, temos nós prazer de ter à mão, de ter ao nosso lado a palavra profética? Olha a juventude de novo. Profeta, vai conosco. Eliseu era um homem diferente e diferenciado. Eliseu podia estar bem na presença de um general como Naamã, de um império forte como o Império Sírio. Na presença de reis, ele não se intimidava. Mas Eliseu gostava do povo. Era um pastor, era um profeta identificado com o povo. Eliseu era um homem simples, de hábitos simples. Na fazenda do seu pai, vocês se lembram, na primeira noite, na quarta-feira, ele estava na junta 12, na junta 12ª. Havia 11 outras pessoas, gente do povo, gente simples, gente da roça. E lá estava Eliseu com eles, trabalhando. Era o dono da fazenda, o pai era rico, mas ele estava lá. Ele era uma pessoa que gostava das pessoas. Nós, como pastores do rebanho de Deus, nós precisamos amar as pessoas. Nós não podemos, mesmo aqueles que trabalham nas nossas instituições, que é o caso aqui, não podemos se perder o olfato, o cheiro da ovelha, porque no dia em que nós perdemos isso, nosso ministério perde valor, perde sentido. Um pastor precisa amar o seu rebanho, precisa visitar o seu... Visitar não é pelo WhatsApp não, irmãos, esse negócio não funciona. Talvez em circunstâncias extremas. É visitar mesmo, é ir na casa, é ver os membros, estar com os membros, orar com eles, ouvi-los, falar com eles. Eliseu era esse homem, ele era esse pastor, um pastor que cuidava, que acolhia, como é o lema dessa igreja, um pastor acolhedor. E ele vai com a gente, ele vai com esse povo, e lá acontece o que nós já lemos aqui. Chegam ao Jordão, e de repente um daqueles meninos derruba o machado. E olha a primeira reação dele: ai meu Senhor. Irmãos, quando algo sucede para nós, quando algo nos acontece na vida, quando os tombos da vida ocorrem, quando sucedem as decepções e os tropeços, a quem nós recorremos? A quem recorremos? Ali estava o profeta. E ele recorreu ao profeta: ai meu Senhor. E ele dá a razão porque era emprestado. Interessante, irmãos, que o ferro é uma cultura aí bíblica para a gente entender.
O ferro fazia parte da história de Israel. Quando Moisés deu orientações acerca das cidades de refúgio, disse: olha, se alguém estiver lá no campo e estiver cortando lenha, e os ferros soltar do machado e ferir alguém, sem intenção, eles não tiveram briga antes, não se desentenderam na comissão da igreja, não se agrediram. Então, vamos saber que foi um acidente? Então vamos, ele corre para a cidade dos profetas e ele vai ser preservado. Quando, acabamos de ler agora, essa semana, quando as 2,5 tribos, os soldados, voltaram para o território além do Jordão, creio que é Josué 22, Josué diz o seguinte: voltem, e aí ele menciona o despojo, ouro, prata, ferro. Ferro fazia parte da vida daquela gente naqueles tempos, era um artigo importante. Israel teve que aprender a lidar com o ferro, para suas ferramentas, para suas armas. E aí estava esse jovem agora em desespero, clamando ao profeta. Esses são os fatos. Agora eu quero pensar com vocês em algumas lições do machado. Então, vamos chamar aqui isso de a parábola do machado. Que lições nós podemos tirar deste machado que caiu? Eu separei algumas aqui. Há mais, mas eu separei algumas. E quero compartilhar com vocês. Primeira lição: o machado era emprestado. Que lição preciosa. Irmãos, tudo que temos e somos é emprestado. Às vezes, por um momento de arrogância, nós consideramos o meu carro, a minha casa, o meu cargo, a minha função, a minha família, minha, é assim mesmo? Será que reconhecemos, queridos irmãos, que tudo o que somos e temos vem do Senhor? Às vezes, me parece que nós esquecemos um pouco disso. Deus sabia que o povo de Israel se esqueceria disso, e Ele fez provisões. As festas de Israel era para contínua lembrança de quem eles haviam sido. Inclusive a festa onde ocorria o dia da expiação, a festa dos tabernáculos ou das tendas, era para lembrar que eles tinham sido peregrinos no deserto, para que eles não se ensoberbecessem, para que eles não se orgulhassem agora das suas terras, das suas lavouras, das suas casas, do seu progresso. Nós precisamos ser lembrados continuamente, irmãos, de que se temos alguma coisa, e temos sim, graças a Deus, se somos, e graças a Deus somos, há uma fonte, de onde vem tudo isso. Essa fonte é o Senhor, é o Pai amoroso, sentado no trono do universo, de onde procede toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. Será que nós reconhecemos de fato que tudo que somos e temos vem do Senhor? O machado era emprestado. Agora você percebeu, prestou atenção na última semana da vida de Jesus? A festa que deram para ele no sábado à noite foi numa casa emprestada, foi num lugar emprestado, na casa de Simão. Não era dele. Não foi ele que deu a festa. O animal que ele entrou em Jerusalém triunfalmente não era dele, foi emprestado. O chicote que ele usou para fazer a segunda purificação do templo não era dele, era emprestado. O cenáculo onde ele celebrou a ceia e a Páscoa não era dele, foi emprestado. O Getsêmani eram propriedades particulares. Jesus precisava ter permissão para entrar ali, pertencia a alguém cedeu aquele espaço para Jesus. A cruz que ele usou não havia sido feita para ele, foi emprestada, era para outra pessoa. Mas a coroa de espinhos, essa foi dele. Os que são da minha idade vão se lembrar de Mário Barreto França. E quando se cultivava poesia nos nossos meios, então esse era um nome que aparecia. E esse Mário Barreto França foi autor de muitas poesias sacras declamadas nos nossos encontros e reuniões.
E Mário Barreto França tinha uma poesia exatamente isso. Ele falava tudo aquilo que era emprestado. E ele, uma visão um pouquinho diferente da minha, diz, mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram só suas, somente suas. Isso se repetia na poesia. O dono do universo, o rei do universo, o criador de todas as coisas, viveu aqui nesse mundo de maneira simples, humilde, pobre, trabalhador, incansável. Não tinha bens nesse mundo, mas era o dono do universo. E ele assumiu a cruz, a coroa, para a nossa salvação. E nós do cristianismo, muitas vezes, queremos tudo, menos a cruz e a coroa de espinhos. Mas se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, então siga-me. O cristianismo, irmãos, não é um caminho largo, uma porta larga, espaçosa, é um caminho estreito, apertado. Essa não é uma palavra popular, não é uma palavra agradável, mas tem que lembrar, pastor, que o caminho estreito, porta apertada, irmãos, esse é o cristianismo para o qual nós somos chamados. Não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem coroa de espinhos. Se nós queremos a glória da ressurreição, nós precisamos aceitar a cruz e a coroa de espinhos. E lembrar, irmãos, que se temos algo, se possuímos alguma coisa nesse mundo, tem uma fonte. E vamos lembrar disso constantemente e dar glórias a Deus por toda esta boa dádiva. Outra lição do Machado. Imprevistos chegam à nossa vida sem avisar. Chegam sem avisar. É bem possível que eu esteja falando para alguém hoje de manhã que está lidando com algum imprevisto que ainda está maltratando o seu coração. Quando menos imaginamos, ocorrem perdas, traições, decepções, mágoas, aquelas tristezas que machucam o coração. Cedo ou tarde na vida, essa onda de desilusões, de decepções, elas chegam na nossa existência. E como lidar com isso? Como lidar com isso? Veja, irmãos, que coisa linda. O machado se desprendeu e afundou. É possível que eu esteja falando para alguém nesta manhã, cujo ferro do machado está afundado no lodo de algum lago das emoções desta vida. Pode ser o amor conjugal, pode ser a alegria da salvação, pode ser a fé. Talvez a esperança está lá afundada, grudada no lodo do pecado e das artimanhas que o inimigo de Deus e nosso inimigo arma para nós. Pode ser que eu esteja falando para alguém cujo machado afundou, caiu, perdeu. Então, o que fazer? O mesmo poder que se manifestou por meio do profeta Eliseu e fez flutuar aquele machado, este poder, irmãos, está à nossa disposição para trazer de volta, trazer à superfície do lago aquilo que se afundou, aquilo que se perdeu. O amor, a fé, a esperança, a alegria. Essa é a proposta que Deus oferece, que faz para nós. O interesse de Deus em nos trazer para a tona, em nos erguer, não em nos afundar, em nos trazer para onde há ar, para onde se pode respirar, para onde se pode esperar, onde se pode amar, onde se pode crer. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que está lutando contra alguma coisa que afundou e você não consegue trazer de volta? Olhe para Deus, olhe para o Pai da eternidade, olhe para a palavra, olhe para o profeta e veja o esforço de Deus querendo saber onde caiu, onde afundou. Há um toque do poder divino, esse ferro vai flutuar, essa fé vai rejuvenescer, esse amor vai brotar de novo, essa disposição de servir vai voltar.
podiam dizer pelo menos um amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu estava pregando na Bahia, não faz muito tempo, e lá ouvi um amém que eu nunca tinha ouvido. Na sexta-feira à noite, pregava no sábado de manhã, mas na sexta-noite, enquanto alguém falava para a igreja, alguém atrás de mim dizia assim: eita glória, eita glória. É tua terra, né, Gilson? Eita glória. E eu gostei disso aí, pastor Gilson. Aí no sábado de manhã eu fui pregar, mas não podia perder a oportunidade. Irmãos, que tal nós substituirmos hoje a palavra amém por esse eita glória? Isso é um louvor a Deus inigualável. Nunca tinha ouvido, acho que nunca vou voltar a ouvir. Eita glória, olha que bênção maravilhosa. O que Deus pode fazer por nós. Mais uma lição do Machado. Interessante, irmãos, que Deus não fez pelo profeta o que o profeta podia fazer por si mesmo. Deus não revelou a Eliseu onde havia caído o machado. Tanto é que humildemente ele pergunta: meu filho, onde caiu o machado? Foi ali. O que Eliseu faz? Ele pega um galho e atira. Irmãos, qual o significado de Eliseu atirar um galho ali? Não sei, não encontrei nenhuma explicação para isso. E não vou especular, segundo Deuteronômio 29:29. Isso também traz lição para nós. Há certas perguntas na nossa vida para as quais não há resposta. É muito possível que você, como eu, tenha uma coleção de perguntas, talvez 2, 3 ou mais perguntas, para as quais não há resposta. Para as quais não há resposta. Para as quais o silêncio de Deus nos basta. Porque Ele não vai nos responder, mas Ele vai se mostrar quem é Ele. Olha que coisa linda. Talvez Ele não responda a nossa inquietude, a minha pergunta, por que isto, por que aquilo? Mas Ele vai se mostrar, ao invés de responder, Ele vai se mostrar quem é Ele, como Ele fez para Moisés. Um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, amoroso. Que coisa linda, que lição preciosa. Deus não fez pelo profeta e não faz por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer por nós mesmos. Não faz. E finalmente, irmãos, eu preciso terminar. Que daqui eu saio para pregar na outra igreja que pertence a esse distrito. Coloca para mim aí, por favor, a outra. Pode avançar, eu vou pular isso aqui. Eu trouxe essa pérola, essa coisa mais linda e preciosa do desejar a todas as nações. Para que seja esse pensamento que fique conosco. Nenhum suspiro se desprende para quem está com o ferro do machado caído. Nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Olha que coisa mais linda. Deus, irmãos, olha a beleza disso. Deus se inclina de seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda sincera súplica responde: eis-me aqui. Ergue o aflito. Esse é o nosso Deus, é o Deus que ergue, é o Deus que levanta o oprimido. Em todas as nossas aflições, Ele também é afligido. O que vocês dizem? Eita glória, né, irmãos? Eita glória, que coisa mais linda. Isso é coisa da tua terra, né, Ruth? Também, né? Irmãos, que bênção para nós, que promessa maravilhosa. Eu preciso encerrar. E eu não posso deixar de fazer um convite para todos nós. E aqui eu vou orar. Eu não vou pedir para vocês virem à frente, mas eu vou, depois na oração nós vamos ficar em pé. O que nós nos propusemos trazer para a igreja como desafios para estes dias que estivemos juntos? Primeiro, irmãos, renovar o nosso propósito de comunhão pessoal com Deus. Comunhão pessoal individual. Segundo, por mais desafiador, complicado que seja, não deixar o culto familiar, nem que seja por uma leitura breve de manhã, que é mais complicado, e alguma coisa um pouquinho mais elaborada à noite, mas sem muita coisa também, porque as crianças não suportam.
mas uma demarcação, buscando bênção de Deus de manhã com a família, agradecendo a Deus pelo dia. Então, comunhão pessoal, comunhão familiar. Não nos esquecermos, irmãos, de pedir a Deus que renove o nosso desejo de amar a igreja. Amar a igreja e servir a igreja. Eliseu foi preparado naquela fazenda para servir a igreja. Serviu por mais de 60 anos, um menino da roça, servindo a igreja por mais de 60 anos, o povo de Deus. Pedir que Deus desperte em nós esse senso de amor e serviço. Estava olhando aqui a Vivian com a Tatiana. Irmão, vocês acham que é fácil lidar com essa meninada aqui? Faça um ensaio, só um ensaio, pai e mãe com eles. Agradeçam sim, mas tentem agradecer fazendo algo por alguém, servindo nesta igreja, alguma coisa que Deus possa pôr no seu coração, que Ele já pôs por seus talentos, pelos dons espirituais que Ele deu para você, amar e servir a igreja. Quarto ponto, lembrar que o remanescente escatológico de Deus terá um sinal identificador, e esse é a santidade do sábado, o compromisso que nós temos da guarda do sábado, de pôr do sol a pôr do sol, como um dia especial, identificador do povo de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar o sábado e observá-lo com alegria, não para obter qualquer coisa, mas porque Deus é bondoso, é generoso, nos ama e separou um dia para esse momento especial. Quinto ponto, irmãos. Desfrutarmos da alegria da frequência à igreja. O que eu vou dizer aqui, irmãos, não é julgamento, não é chicote, não é condenação, mas faz pouco tempo que eu li na meditação jovem desse ano. Os autores fizeram uma pergunta: qual foi a última vez que você ficou triste por perder um culto? Sabe que aquilo me agulhou, me espetou profundamente. Porque eu não me lembrava, irmãos, qual havia sido a última vez que eu tinha ficado triste por perder um culto. Eu sei, essa semana, muitos acompanharam pela internet, outros não podem vir. Deus conhece a situação de cada um, eu não conheço e não posso julgar. Mas eu sei que algumas famílias daqui não vieram porque simplesmente não vieram. Sem se dar conta de que de alguma forma isso é uma estratégia do inimigo e nem acompanharam pela internet. Não é por mim, esqueçam o pregador, irmãos. Esqueçam quem está falando, não é por isso. Mas sem se dar conta que de alguma forma tudo isso está dentro do quadro do grande conflito. Então, irmãos, renovar o nosso propósito de participar física, presencialmente dos cultos da igreja, sempre que isso for possível. Sempre que isso for possível. Ter fidelidade na devolução dos dízimos e nas ofertas, é o sexto ponto, e aqui eu termino. Esses são os desafios que eu tentei deixar para vocês nessas 4 histórias do profeta Eliseu. Eu quero convidá-los a ficar em pé, meus queridos irmãos, para a gente orar. Quero agradecer o carinho da igreja, Ronald, anciãos, vocês foram maravilhosos, pastor, aí desvesiculado agora, né, operado com ainda alternando bem-estar com mal-estar. Agradecer a disposição daqueles que oraram por mim durante essa semana. Não fazemos nada sem a oração, sem o poder de Deus. Abraçar os amigos queridos, eu vou ter que sair por trás aqui, não vou poder me despedir de vocês, mas deixo o meu abraço carinhoso. E ficam esses desafios para nós. Comunhão pessoal, diária, comunhão familiar. Espírito de serviço, guarda do sábado, frequência à igreja, fidelidade nos dízimos e ofertas. Olha para dentro de você, analisa a sua vida. Não é por minhas palavras, não é pela ênfase da pregação, mas é pelo Espírito de Deus que mudanças poderão ocorrer na sua vida, se elas forem assim necessárias. Ore comigo, Pai de amor, Deus de misericórdia. Olha, Senhor, para esta igreja. Esse é o teu povo, é o remanescente. Não é o remanescente total e completo, mas faz parte do remanescente.
são falhos, imperfeitos, como eu também sou, Senhor. Em tua graça misericordiosa, aceita o nosso clamor por perdão, Senhor. E perdoa a iniquidade dos teus filhos, a minha iniquidade, os meus pecados e o pecado do teu povo. Desperta-nos, Senhor, da nossa moridão, do nosso comodismo, da nossa falsa segurança. E dá-nos a alegria de renovarmos o nosso propósito de uma comunhão pessoal diária contigo, de uma comunhão familiar. Ajuda-nos, Pai, a despertar em nós o espírito de serviço, amar a igreja a qual pertencemos, ser fiéis na guarda do sábado, na devolução dos dízimos e ofertas, estar aqui com a nossa família para cultuar. Ajuda-nos, Pai, a renovar esses propósitos. Ajuda-nos, Pai, porque nós somos fracos e falhos. Encerro a minha oração nesta manhã, Senhor, rogando de forma muito especial, se há entre nós alguém onde fé, amor, família, amor conjugal, paternidade, seja lá o que for, foi lá para o fundo do lago, Senhor. O lodo das artimanhas de Satanás prendeu estas coisas tão importantes, mas o teu poder é maior, Senhor. Eu rogo em nome do Senhor Jesus que faça levantar, erga, Senhor, esta pessoa e os seus sentimentos, as suas emoções e esse motivo que aprende no fundo do lago. Erga, Senhor, a cada um de nós. Traze-nos para a tona e ajuda-nos a perceber a grandeza do teu poder, do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.